Ah, fechou? Então, vamos lá, gente. Inicialmente, né, a proposta é responder essas dúvidas que como a Áurea falou, né, nós catalogamos, pegamos aí de todos os participantes que enviaram via formulário, apresentar algumas informações de receita, indicadores, se der tempo, tá, gente? Porque realmente tem muitas informações e essas de indicadores, de receita e despesa, eu sempre faço uma próximo de novembro, somente com informações de indicadores e de receitas e despesas. Então, as principais dúvidas, né? Nós sabemos que nós somos um plano de autogestão. O que seria isso, né? Nós administramos o próprio plano de saúde, né? Por meio aí da patrocinadora, instituidora aí dos planos de previdência, que é a Universidade Federal de Viçosa, né? E esse modelo, ele nos traz aí algumas vantagens. A primeira dela é não ter a finalidade lucrativa, né? Então, isso faz com que todo o custo que nós temos e todas as receitas sejam direcionadas para pagamento de procedimentos e das despesas administrativas do plano. Somos um plano coletivo empresarial, como eu falei, ligado à Universidade Federal de Viçosa como nosso patrocinadora, né? E sendo um plano coletivo empresarial, não desenvolvemos e não vendemos planos individuais, né? A pessoa não pode chegar aqui de qualquer um dos lugares, mesmo que seja da universidade, eu quero um plano individual, né? Ela tem que fazer a adesão por meio da nossa patrocinadora hoje, que é a UFV, tá? E os nossos planos são coparticipativos. Qual a diferença, né? Nós podemos ter planos coparticipativos ou não coparticipativos. Isso é uma decisão do Agros por meio do seu conselho deliberativo, tá? Não sendo coparticipativos, os custos são maiores, a gente acaba tendo custos maiores. Sendo coparticipativos, a coparticipação, ela funciona como um poder regulador das utilizações. Nós temos aí a regra, né, de inscrição no plano, nós temos os titulares, que são os participantes, que devem ser servidores da Universidade Federal de Viçosa, atualmente, e do próprio Agros, né, e as pensionistas desses participantes também têm direito de entrar como titular do plano. Os dependentes são cônjuges e companheiros de união estável, companheiros de união homoafetiva, ex-cônjuges separados judicialmente, lembrando que seria o cônjuge ou o ex-cônjuge, não pode colocar os dois, né, filhos e enteados solteiros até 21 anos, filhos e enteados inválidos enquanto durar essa invalidez e filhos e enteados entre 21 e 24, se esses estiverem inscritos em curso superior. É importante, gente, que no momento dessas transições de 21 para 24, de 21 para 22, que os participantes fiquem bastante atentos a essa movimentação para que possam vir trazer a documentação. Por exemplo, meu filho entrou na universidade com 18 anos. Ele está aqui, olha, como dependente, né? Não há necessidade de fazer nenhum tipo de movimentação. Mas quando ele fizer 24, né? Aliás, quando ele fizer 21, eu tenho que vir aqui trazer a inscrição dele, né? A matrícula dele na universidade. Ninguém precisa me comunicar. Isso está aqui. Eu preciso ficar atento à elegibilidade desse beneficiário, né? E menor sob guarda, sob tutela, né? Ou tutela concedida aí por decisão judicial. Os agregados, né, são filhos e enteados solteiros, né? Então, para inscrever um enteado, o filho acima de 21 ou de 24, se ele não for, né, se ele for universitário acima de 24, eu preciso que ele seja solteiro, se ele for inscrito. Mas se ele já estiver no Agros, o meu filho, minha filha, nunca perderão um plano de saúde, mesmo que ele se case. Mas é importante que no momento do casamento, que vocês comuniquem também, tragam a certidão de casamento desse beneficiário, para que o cadastro fique ok aqui no plano de saúde, tá? Então ele não perde, ele só vai perder o plano se o participante for cancelado, ele não consegue ser reinscrito, tá? Porque filhos somente se inscrevem no plano enquanto solteiros. Então é muito importante que vocês avaliem isso, tá? Netos solteiros, do mesmo jeito, pai, padrasto, mãe e madrasta, desde que esses sejam dependentes para fins de imposto de renda. Esses são os agregados. Esses beneficiários não têm auxílio saúde suplementar. O governo não manda nenhum tostão, né, para ele. Então, todo o custeio dele é 100% custeado pelo participante, né, lá na tabela de contribuição, conforme vocês conhecem, né? Então, desde 2/8/2010, os filhos casados puderam ser mantidos no plano por decisão do Conselho Deliberativo, isso já consta lá do regulamento, tá? Aprovou também em 2015 de que os netos, né, casados também permaneçam aí no plano de saúde.
E aí, como funcionam, né, as cobranças das coparticipações e das contribuições, né? Nós temos, gente, um processo. O primeiro processo que é executado é gerar as contribuições e coparticipações e mandar para desconto em contra-cheque, via SIAP. Esse é o primeiro processo, né? No finalzinho aí do mês, a gente já faz esse processamento para que seja descontado lá via SIAP, né? Se eu não quero que seja descontado, o participante tem todo o direito, né, de solicitar que essas contribuições não sejam descontadas em contra-cheque. Então, na hora que a gente encaminha o próprio, né, o SIGEP, ele faz a devolução dessa informação falando que não foi descontado, né? E aí nós passamos para uma segunda parte da contribuição, da cobrança, que é o débito em conta corrente. Então, nós temos as contas correntes de vocês, a grande maioria autorizadas a serem descontadas. Os que não forem autorizados, nós vamos mandar o débito, vocês teriam que ir lá no banco fazer a autorização para que seja debitado. Então, é importante que vocês acompanhem o processo de pagamento da contribuição para que não haja nenhum tipo de problema de inadimplência e cancelamento do plano. Então, eu vou lá, olhei no meu contra-cheque, tem o desconto do plano de saúde? Não. Então, a segunda fase é ir para a conta corrente, que deve ser descontado por volta do dia 1º, dia 2, dia 3, já é encaminhado para esse processamento. Caso também não haja, né, margem para desconto ou não haja autorização dos senhores para desconto, nós então passamos para a terceira fase da cobrança, que é a emissão do boleto. A emissão do boleto ela é sempre gerada para pagamento no dia 15, né, do mês. Os dependentes agregados, eles não têm oportunidade, a gente não tem de fazer a cobrança via SIAP. Então, é sempre conta corrente ou boleto bancário, conforme a opção que vocês derem. Então, a gente fecha a cobrança no dia 15. Até o dia 15, não há cobrança de nenhum centavo de multa, nem correção monetária. A gente vai ter o quê? Nós vamos ter a cobrança sendo processada de forma normal. A partir do dia 15, a inadimplência começa a se configurar, né? E vocês aí podem ficar, né, de acordo com o regulamento, 60 dias inadimplentes sem um cancelamento. A partir do 61º dia, há a possibilidade do cancelamento e nós encaminhamos, então, geralmente 3 cartas, tá? Uma noticiando, a segunda fazendo uma cobrança, né, informando a data do cancelamento, e a terceira já processando o cancelamento e informando a data do cancelamento, tá? Vocês, após o cancelamento, têm 30 dias para retornar ao plano, quitando os débitos de forma integral, sem cumprir carência. Passados 30 dias, vocês entram no processo de carência e de cobertura parcial temporária, que é a regulamentação aí, tá? Problemas com as formas de cobrança, né, e o envio de boleto, isso não é incomum, né, eu deixei de receber, por isso que eu falo, avaliem, gente, olhem no contra-cheque, olhem no autoatendimento, como é que está a cobrança, para que vocês não deixem de fazer o pagamento, porque pode ser que o correio atrase a entrega do boleto, né? A gente não tem uma garantia de entrega na data, como a gente não tem para outras cobranças também. Então é importante que vocês acompanhem, porque a partir do momento que venceu o boleto, já começa a ter aí juros e multas. Então, é importante que vocês entrem em contato com o autoatendimento, né? Ou com a unidade de relacionamento do agro, solicitando aí a segunda via do boleto. Então, aí, ó, esse é o nosso boleto, né, do Bradesco. Então, sempre que chegar na casa de vocês, ele é muito resumido, infelizmente. Nós tínhamos um outro boleto bem mais estruturado, com mais informações, mas ele vem aqui, ó, com o valor do débito, né, e vocês tendo alguma dúvida em relação ao valor, venham ao Agros, que nós vamos sentar, vamos tirar o relatório, vamos mostrar, porque além da contribuição, pode estar aqui também a coparticipação. Então, às vezes, os valores vão variando durante o ano, né, exatamente trazendo aí informação já da contribuição e coparticipação. Então, esse aqui é o nosso boleto, sempre que chegar, ele vai chegar nesse formato ou neste formato, né, também do Bradesco. Esse aqui, ele é gerado aqui no Agros. Por exemplo, perdi o boleto, quero uma segunda via, ou não chegou na minha casa até o dia 15, eu preciso pagar, tá aqui o boleto, né? Podem vir ou podem tirar via autoatendimento. Então, essa aqui é a carinha aí do boleto que é emitido aqui no Agros, tá? Como funciona a coparticipação em consultas, sessões e exames?
Gente, como eu estou falando, eu estou respondendo perguntas enviadas, tá? Então, eu só coloquei ela de forma um pouco cronológica para que vocês consigam entender, né? Para todas as consultas, sessões de acupuntura, fisioterapia, psicologia, fono, terapia ocupacional, nutrição e também exames realizados, o beneficiário tem uma coparticipação de 35%, limitado a R$ 100 por procedimento, tá? Ah, esse valor, ele pode ser alterado, ele pode ser diminuído, ele pode ser aumentado, ele pode ser tirado do plano? Pode, tá? Isso aí é uma decisão do Conselho Deliberativo em cima do custeio. O que eu falei é o seguinte, planos não coparticipativos são mais caros. Planos coparticipativos são mais em conta para a comunidade geral. E aí, precisa ver se a regra é o que nós queremos. Nós queremos uma regra que libere todos os procedimentos e aí, independente da utilização, a gente vai estar dividindo esse custo ou a gente vai estar, de alguma forma, dando a responsabilidade àquele que está utilizando de pagar parte desse custo também. E é mais ou menos isso que funciona a coparticipação. Por exemplo, um cateterismo, ele aí, estou colocando valores, tá, gente? Supostos aqui, né? R$3.000. Então, 35%, a coparticipação seria de R$ 1.050. Isso inviabilizaria a utilização. E o Agros não quer que vocês deixem de fazer o procedimento por conta da coparticipação. O que a gente precisa é regular essa utilização, que as pessoas realmente avaliem a necessidade de realizar esse procedimento. Então, como a gente tem um limite, a gente não vai estar cobrando R$ 1.050. A coparticipação é de R$ 100. Esse limitador, ele ajuda muito nessa questão da utilização, né? A gente não deixa de fazer o procedimento, porque R$ 1.050 realmente seria muito difícil de tirar aí de uma forma, né, rápida aí do orçamento da gente. Já uma consulta, né, R$ 114, 35%, R$ 39,30 para cada consulta. Aqui é também um valor suposto. Todo ano a gente tem um aumento aí dos valores da rede credenciada, né? Hoje a nossa consulta já está 120, 119, tá? Mas aqui, sendo 114, 39,30. Qual o prazo para cobrança dessa coparticipação? Outra dúvida também frequente. Por quê? A partir do momento que vocês utilizam, gente, o Agros não cobra na hora que autoriza o procedimento. Vou fazer um cateterismo, peguei a autorização. Não tem cobrança. Só vai cobrar a partir do momento que o prestador de serviço me envia a fatura. Então, eu envio a fatura, eu faço a conferência da fatura, faço o pagamento dessa fatura e depois eu faço a geração da coparticipação de todos os participantes juntos. Então, isso leva de 2 a 3 meses para que vocês paguem a coparticipação. Então, acompanhem também no autoatendimento as informações da coparticipação. Por quê? A partir do momento que eu executei, ela vai chegar para a cobrança, mas ela não chega de forma imediata. Então, daqui 2, 3 meses, vocês vão receber a cobrança dessa coparticipação, tá? O que é recálculo de contribuição e por que ele é realizado? Na hora de fazer o cálculo da contribuição de vocês, né, que eu vou lá no CIAP, faço todas as informações, eu ainda não tenho o salário do mês de vocês, porque eu faço com quase um mês de antecedência esse cálculo. Então, eu trabalho sempre com o salário anterior. A partir do momento que eu recebo o salário, eu vou recalcular essa contribuição, porque algumas pessoas podem ter aumentos ou diminuição dessa contribuição. Mas por que meu salário tem a ver com a contribuição? Por conta do auxílio saúde suplementar, né? A faixa etária, né? Meu custo é R$300. Ele não vai alterar, mas o auxílio vai alterar. Se o meu salário for maior, eu tenho um auxílio menor. Se o meu salário for menor, eu tenho um auxílio maior. Então, essa variação é que vai refletir no valor da minha contribuição. Então, ao final do mês, vocês também, após ter pago a contribuição do plano de saúde, podem receber valores dessa diferença, que não é coisa muito alta, né? Mas pode ser R$30, R$40 de diferença exatamente do valor do auxílio saúde suplementar. E aí é feito o recálculo após recebimento, tá? Como é que é o nosso plano, gente? Como é que ele é estruturado, né? Isso aí é uma opção que nós podemos fazer, tá? A primeira é uma área de atuação. Ele é grupo de municípios. Eu posso ter plano estadual, eu posso ter plano nacional. Isso tudo é uma opção que nós podemos fazer. Lembrando que cada opção tem um custo, né? Se eu tenho um plano
estadual, ele é um pouco mais caro do que o plano. Ah, por que ele é mais caro? Porque o Agros paga mais caro? Não. É porque dentro das regionalidades eu tenho custos diferentes, né? Um médico de Viçosa cobra um determinado valor para fazer uma cirurgia. Eu vou negociar com um médico lá de Uberlândia, de outras regiões do estado, né? Fora aí da nossa área aqui da Zona da Mata, a gente vai ter, então, uma contribuição um pouco diferente, tá? Por quê? Porque o custo vai ser um pouco diferente. Então, isso é importante. A área geográfica de abrangência são as cidades que fazem parte também, a gente pode aumentar ou diminuir, né? Isso é uma opção nossa. Lembrando que a gente não tem muita capacidade de credenciar cidades muito pequenas. Por quê? A partir do momento que a agência criou a regulamentação, né, principalmente a EIA 259, ela traz uma obrigação de que a gente faça o atendimento dentro de um prazo, em todas as especialidades. Então, se eu credenciar aqui, né, Teixeiras não faz parte do nosso grupo de municípios aqui, né, da nossa área geográfica, eu teria que ter lá um hospital de boa qualidade, médicos, né, em todas as especialidades, porque se o beneficiário falar assim, eu quero fazer uma neurocirurgia em Teixeiras, eu tenho que dar. Ah, não tem. Então, eu vou ser multado. Qual é a minha multa? Pagar o transporte. Então, o transporte é uma penalização às operadoras que não ofertam um procedimento na cidade demandada. Eu vou falar um pouco aí da garantia de atendimento, tá? Produtos com acomodação. Então, vocês têm a opção de ver enfermaria ou apartamento, né? São planos aí Agro Saúde 1, Agro Saúde 2, tá? E com ou sem odontologia, também é uma opção que vocês têm, sem sair aí da estrutura. Posso ter planos com odontologia ou sem. E o rol de procedimentos. Então, todos os planos foi opção do Agros, né? E aí novamente, dentro da opção dos participantes, porque é representado aí pelo Conselho Deliberativo, é de que o nosso plano, ele cobre dentro do rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá, eu vou falar um pouco sobre isso também. É um limitador, né, dessa cobertura. E os procedimentos extra-rol, qualquer um que seja definido que eu vou pagar adicionalmente, eu preciso colocar lá no regulamento que é para todos. Não pode ser só para mim, não. Né? Eu não posso ter um procedimento só para mim. Eu tenho que ser ofertado para todos os beneficiários. Eu vou falar um pouquinho melhor lá na frente, né? Então, ó, a cobertura dos planos é o rol, como eu falei. Ela tem DUT, que é Diretrizes Clínicas de Utilização, que eu também vou explicitar um pouquinho mais, mas é importante falar que nem todos os procedimentos são ofertados a todos da mesma forma, vai depender um pouco do meu diagnóstico, da minha, né, do que foi estabelecido de doença, né, de protocolo aí para o meu atendimento. Né? E esse rol, gente, ele era editado de 2 em 2 anos, e agora ele está sendo editado, a última resolução é a 465 de 2021, contudo, esse ano nós já tivemos 4 novas edições, 4 novas resoluções, trazendo novos procedimentos, tá? Esse crescimento de rol, ele tem a ver o quê? Com as novas tecnologias, com a exigência nossa de tratamento, né? Nós vamos ficando mais velhos, né? Com maior idade, a gente precisa de procedimentos mais complexos, né? Os jovens geralmente têm necessidades menores ou de baixa complexidade, como atendimentos em consultas, exames, né, normais, e as pessoas com um pouco mais de idade necessitam de procedimentos mais complexos. Então, a tecnologia, né, as pessoas... Teve uma pergunta que encaminharam, interessante, né, engraçado, está aumentando a tecnologia e está aumentando o custo, né, porque a gente fica pensando que aumento de tecnologia vai o quê? Abaixar custos, né, na saúde né, diretamente proporcional, tá? Vou dar um exemplo. Agora está chegando aí a tecnologia robótica, né? Não está no rol de cobertura. Mas para fazer uma cirurgia, eu vou acrescentar aí um valor de 12, 13, de 20 mil reais por conta da robótica. Então, se eu pago 2 mil reais de uma cirurgia de amígdala, se o médico quiser usar a robótica, então eu vou ter 2 mil mais os 20 mil do robô, né? Isso vamos incluir? Vamos. Para a gestão do agros, isso não faz nenhum problema, tá? A gente consegue fazer a gestão muito bom. Agora, nós conseguimos pagar isso? Isso que nós temos que pensar. Né? Então, o rol, gente, é isso. Nós tivemos a cobertura, uma edição aí em 2021, de 69 procedimentos
né, e medicamentos, 22 antineoplásticos orais, 21 imunobiológicos. Lembrando que os imunobiológicos, cada atendimento é 30, 40, podendo chegar a 60 mil um medicamento, né, uma dose do medicamento. Então, assim, essas incorporações, elas são importantes que a gente avalie a necessidade, a nossa luta, né, eu escuto muito, né, às vezes o pessoal, agora, né, chegou lá, o Agros vai, os planos de saúde precisam agora cobrir antineoplásicos, aí todo mundo, isso mesmo, agora o Agros vai ter que pagar, ó, um dedinho para lá, ó, e 3 para cá, tá? Quem paga somos nós, né? Lembrando que nós somos um plano de saúde suplementar. Nós deveríamos suplementar, eu estou falando que é uma contratação nossa, né? Os procedimentos do próprio Sistema Único de Saúde. Mas ninguém consegue entender que eles estão, de alguma forma, passando essa cobertura para que a gente possa pagar. E é o que está acontecendo. Por que o plano está crescendo? Por que o plano está aumentando o custo? Porque os procedimentos estão sendo incluídos e não tem mágica, gente, não tem mágica. O procedimento chegou, nós temos que pagar, pagando, vamos ter que distribuir para todo mundo, né? Todo mundo tem que pagar a sua parte, tá? E aí veio essa discussão, né? Não sei se vocês estão acompanhando, do rol taxativo e exemplificativo, né? Não sei se vocês sabem, mas olha, o rol taxativo, também conhecido como rol exaustivo, né? Estabelece uma lista determinada, que é o que a gente trabalha hoje. Então, eu vou cobrir esses procedimentos. Vou dar um exemplo na odontologia que é bem fácil. Olha só, nós não cobrimos implante dentário. A gente não cobre implante, não é porque ele é ruim ou porque ele é estético, não é por isso. Na realidade, é um procedimento muito bem indicado e que traz muitos benefícios à saúde. A gente não cobre porque o custo não está dando conta, ou seja, os participantes não conseguem incluir. A demanda vai ser alta e nós vamos ter o quê? Um aumento do nosso plano de saúde. Então, a gente entendeu que esse procedimento seria feito de forma particular, né? As pessoas que optarem por ele fariam isso. Ou aí está vendo aí essa discussão, né, de que o rol é exemplificativo, ou seja, nós vamos fazer um custeio com aquele número de procedimentos, contudo, qualquer um pode pedir, devendo, de acordo com a indicação, procedimentos extra-rol. E isso é que a cada ano pode dar um impacto grande. Eu não sei exatamente o que vai ser pedido, mas se for pedido um procedimento muito fora do que está na estrutura, o próximo reajuste vai ser de 30%, de 20%, vai depender desse custo, porque não vai ter onde tirar, gente, né? A gente não vai ter uma estrutura de tirar esses procedimentos, tá? E aí a INS coloca, tá bem pequenininha que eu vou ler para vocês, ó, para a INS o fim do rol taxativo pode elevar o preço dos planos, fazer com que operadoras excluam beneficiários, alterar o equilíbrio econômico do setor e forçar o fim das atividades das empresas de menor porte. Lembrando que somos uma pequena operadora, tá? Então, as maiores vão sobreviver, as menores, né? Principalmente por causa da exclusão de beneficiários. Aqueles que não vão ter condição de manter o plano, né? Por quê? Porque o custo vai se elevar, tá? Isso aí, sem dúvida, ele vai se elevar. As diretrizes, né? Eu falei um pouco para vocês, elas são construídas junto com a Associação Médica Brasileira. Ela não é constituída da nossa cabeça, não, e nem da INS, tá, gente? Junta-se médicos, estabelecem regras de que, para uma determinada patologia, esse procedimento é coberto. Para outra determinada patologia, não é coberto, porque não existe ali, talvez, evidências por parte, né, evidências científicas do benefício desses procedimentos, tá? E ele vai sendo estudado, esse rol e essas diretrizes também vão sendo alteradas. Então, às vezes, o beneficiário chega aqui e fala, mas meu vizinho, você pagou para ele, Márcia, por que você não paga para mim, né? Por que não está pagando para mim? Porque existem diretrizes, por isso que às vezes ele tem que pedir relatório para vocês, vem um pedido do médico, manda o relatório, gente, porque a auditoria precisa avaliar qual que é a indicação, qual que é o CID aí da doença, o que é exatamente que está sendo solicitado, para que a gente possa ofertar aí para vocês, tá? Então, isso é regulação. Nós somos contratados aqui para regular o sistema de saúde para vocês, né? Mas isso é uma decisão também suas, né? Se todo mundo decidir, não, libera tudo, a pessoa pode fazer quantos procedimentos quiserem, pode repetir quantas vezes, não haveria problema. Gerir isso é mais fácil.
Só que isso eleva o custo dos procedimentos. A gente sempre vai pelas evidências, né? E o agro sempre aí muito atento a essas evidências e essas diretrizes, tá? Solicitação e autorização. Pergunta frequente também. A validade do pedido médico é de 90 dias, né? O médico emitiu um pedido, tem que colocar a data, tá? Porque eu preciso dosar aí a data, a ANS quer saber quanto tempo eu estou levando para poder autorizar um procedimento, ela fiscaliza mensalmente o que eu faço, né? O que a gerência faz, o que o Agros faz, isso é uma fiscalização direta, né? A validade dessa autorização após a emissão da autorização é mais 90 dias, então vocês têm aí 180 dias praticamente para executar o procedimento. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, elas são sempre observadas, então por isso que tem que pedir relatório, tem que pedir mais informações, tá? Os pareceres de consultoria especializados, nós temos duas empresas externas que validam essas indicações, esses relatórios dos médicos. Isso não fica somente aqui, não é da parte administrativa, a gente consulta, tem uma empresa de Campinas que nos dá uma consultoria, né, e faz toda a avaliação dessas solicitações. Nós trabalhamos com revisões de literatura, estamos dentro de uma universidade, né, então trabalhamos bem em cima dessa questão das evidências, né, da medicina baseada em evidências. Pedimos segunda opinião também, né, e orientamos alguns beneficiários a fazê-lo. E no último caso a auditoria do médico, do Agros, a auditoria médica entenda que não existe uma indicação, mas o médico solicitou, é aberto junta médica de acordo com a RN 427 de 2017. Essa junta médica, o que é? A gente contrata, né, um prestador de serviço com aval do médico, então é apresentada uma lista de profissionais na especialidade para que ele possa avaliar. Um médico de vocês, olhem qual que é que ele gostaria que participasse, esse médico então vai fazer uma avaliação e vai apresentar um parecer, que é o médico de desempatador, né? Operadora e prestador de serviço estão em desacordo, vai ter que ter um desempatador, isso é a junta médica. Então alguns, né, podem passar depois de toda a avaliação do Agros, ainda pode haver a solicitação de uma junta médica, tá? Autorização prévia, como funciona, né? Todos os procedimentos, gente, excluindo os de urgência e emergência, precisam de autorização prévia. Não quer dizer que você está indo lá no laboratório, ou no consultório, ou no médico, ou no hospital, que não há necessidade de uma autorização. O que o Agros fez? O Agros está disponibilizando um portal autorizador para que o prestador entre lá e não haja necessidade de vocês virem aqui no Agros pegar o procedimento. Lembrando que se é uma coisa que vocês estão indo para... Eu vou trazer aqui até um slide falando sobre isso. Se vocês estão indo para fora, se vocês levem já a autorização, né, para evitar, porque alguns procedimentos têm DUT, tem diretriz de utilização. Na hora que entrar no portal, pedir lá, ele vai mandar para a auditoria. Se a auditoria está funcionando, se ela está indo na hora, pode ser que ela consiga responder. Ela pode pedir mais informações e às vezes você está lá em Belo Horizonte e não vai conseguir fazer o procedimento. Então, procedimento de alta complexidade é bom pegar autorização prévia, né? Urgência e emergência não há necessidade. Lembrando que para autorização eu devo seguir a regulamentação da 259-268. É uma regulamentação que estabelece prazos. Para uma cirurgia eletiva, eu tenho aí 21 dias para liberar, 21 dias. Ela é eletiva, não tem risco de vida, né? Não tem risco de morte, na realidade, né? A pessoa pode esperar para uma autorização. A gente trabalha aqui o mais rápido possível, mas pode ser que seja necessário que a gente faça negociações de órtese, prótese e materiais especiais, né? Por quê? Porque vem o orçamento, 100 mil. Se é para liberar, ótimo, né? Vamos liberando. Não. Precisa negociar, precisa ver o preço, quanto custa isso no mercado. Porque se a gente pagar pelo que ele está cobrando, nós vamos sempre ter o custo majorado. Nós negociamos, nós discutimos, nós estamos comprando diretamente do fornecedor em Viçosa, né? Começamos a comprar do fornecedor para que a gente possa diminuir o custo na saúde aqui para a gente, tá? Aí, lembrando o que é urgência, né? Uma ocorrência imprevista de agravo à saúde, que exige atendimento com rapidez, sem, contudo, representar risco imediato de morte. Por exemplo, é uma febre, não é uma urgência, tá? Ah, não, eu engoli alguma coisa, travou, né? Vou precisar tirar endoscopicamente. Aí você pode ser uma urgência e pode se tornar uma emergência. Ocorrência que acarreta risco imediato de morte.
ou lesão irreparável declarada pelo médico assistente e reconhecida pelo perito médico. Importante que o médico, né, ele descreva a urgência, que ele escreva, se é urgência, ele vai fazer um pedido, urgência, tem um lugar lá, eletivo ou urgência, ele vai estabelecer, né, é o médico assistente que vai falar, e o perito médico, que é o auditor, vai validar depois se realmente é uma urgência, tá? Então, pré-autorizações podem ser adquiridas aqui no Agros, né? E quem for fazer algum procedimento fora ou que necessite aí de uma complexidade maior, a recomendação é que passe no Agros ou que leve lá para o prestador para ele já dar entrada no portal e já fazer a solicitação prévia. E as liberações desses procedimentos, né? Vocês têm aqui, até na frente aqui do Agros, na hora que a gente senta, tá lá esse cartaz, né? É importante aí que as pessoas peguem a autorização, que a carteira do plano esteja lá, né? Que a pessoa esteja com a carteira, o nome no pedido do procedimento, gente, importante, chega aqui, pedido sem nome, pedido com o primeiro nome, pedido com o nome errado, a pessoa não sai lá do consultório, leia o pedido, veja se está tudo lá, para vocês não passarem raiva depois. Porque vai chegar aqui, a atendente vai pedir para que seja complementado os procedimentos, né? O pedido traz a data da solicitação, eu falei, por favor, olhe, o médico não colocou, o médico, por favor, coloque a data aqui do pedido. Ah, mas eu quero que você faça daqui 6 meses. Tem um campo de observação lá no pedido, que o médico pode colocar, data o pedido e fala, fazer daqui 6 meses, não há problema. Esse pedido, ele estende a validade dele, considerando o pedido do médico, tá? O pedido traz a identificação do médico, dentista ou nutricionista, tem que ter o carimbo, assinatura desse profissional, sem isso também o pedido não tem validade. Caso esteja repetindo o procedimento, é importante que haja uma justificativa lá, né, no diagnóstico, que às vezes vai precisar fazer novamente. O que a gente pega muito, gente? Pessoas que estão fazendo novamente um exame de sangue, eu pego aqui com 3, 4 dias de diferença, tá? E chega a isso. Ah, estou repetindo o exame. Nós questionamos, por que está repetindo o exame? Tem um laudo anterior, né? Porque muitas vezes a pessoa vai no médico, vai em outro médico, o médico pede os mesmos exames e não utiliza o mesmo exame. Isso é custo para vocês. Repetição de procedimentos que não tem uma justificativa, aumenta o custo do plano. Aumenta o custo para vocês, né? Lembrando aí, gente, que nós, né? Eu gosto de dar esse exemplo é do professor Gilberto, vou roubar aí, professor. Que nós, é como se a gente estivesse no mesmo condomínio, né? Nós estamos no mesmo condomínio, qualquer benefício que é dado dentro dessa estrutura, ele é repartido, ele é dividido. Então, se por uma casa, esse condomínio entende que é interessante ter uma piscina aquecida dentro do condomínio, eu posso nunca utilizar essa piscina, mas eu vou ter que dividir tanto a criação, né, a construção dela, quanto a manutenção dela, que eu vou ter que pagar cloro, uma pessoa para limpar. Isso é a regra, né? O plano de saúde é a mesma coisa, independente do que está sendo incorporado, nós pagamos para todos, tá? Ninguém vai ficar fora dessa conta, tá? Se algum desses itens não estiver, vai solicitar, a equipe aqui vai solicitar a complementação, e é o que traz mais insatisfação. O usuário fica chateado, reclama, fala que a gente está desconfiando dele, não há uma desconfiança, há uma necessidade que a informação seja dada dentro dos instrumentos aí solicitados, tá? E os prazos aí importantes, eu falei da 259 e 268, que são 2 resoluções aí muito famosas da agência, né? Que fala dos prazos. Por exemplo, consultas básicas, pediatria, clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, 7 dias. Consulta nas demais especialidades, 14. Consultas e sessões de fono, físio, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia, 10 dias, né? Consultas e procedimentos realizados no consultório, de clínica e cirurgião dentista, 7. Chegando aí aos atendimentos de cirurgia, né, de internação eletiva, de 21 dias. Urgência, emergência, imediato. Quem está passando mal, vai para o hospital e já é internado imediatamente. Ninguém vai pedir autorização prévia, tá? Mas isso é uma urgência, né, uma emergência. Os planos de saúde têm que autorizar o tratamento indicado pelo médico? Essa é outra dúvida muito constante, né? Mas o meu médico indicou, né, esse procedimento para mim. Ninguém está falando que ele está indicando de forma incorreta, gente. A indicação dele pode ser precisa, pode ser 100%. Não tem cobertura do plano. A diferença é
cobertura e indicação, né? O médico vai indicar o procedimento correto, lógico, né? O que ele mais indica. Podem haver até outras possibilidades de tratamento, mas ele gostaria desse. Contudo, esse procedimento não é coberto pelo plano, né? Se a gente for trabalhar dentro de uma estrutura de mercado, a gente vai fazer um comparativo com seguros, né? Eu faço um seguro para incêndio, eu não faço para inundação, né? E pode ser que haja uma inundação, não teria cobertura. Então é importante que as pessoas entendam que o rol, ele estabelece né, os procedimentos que são aí cobertos, tá? Os medicamentos off-label também muitos chegaram aí, né, mais recentemente, muitos medicamentos que são prescritos e indicados para uma determinada doença, hoje às vezes é utilizado para outras doenças sem constar em bula. Então, o Conselho Deliberativo até nos autorizou a fazer estudos, né, trazer aí a medicina baseada em evidência e avaliar se ela tem uma indicação já é precisa para que a gente consiga fazer o pagamento, tá? Não está 100% fechado, a gente consegue avaliar aí de acordo com as determinações. A judicialização, né, é outra questão que tem aparecido bastante e tem crescido, né? Ou seja, hoje o beneficiário não consegue o atendimento pela cobertura e entra na justiça e pede a cobertura pela justiça, né? Esse procedimento é exclusivamente concedido a esse beneficiário, né? Os outros continuam sem o procedimento. Por isso, essa discussão de taxativo, né, e exemplificativo está tão na avaliação aí do mercado, exatamente porque a gente precisa compartilhar com vocês essas preocupações em relação ao custo do plano, né? Esse aumento dos custos em relação à judicialização. Nos últimos anos, né, eu trouxe desde 2013, nós tivemos já uma solicitação, em 2014 nenhuma, 2015 aí chegou a 3, hoje em 2022 até julho nós já tivemos 13, né? Em ano passado foram 15, né? Então, 2 a menos num semestre, 2 a menos do que do ano passado, tá? Então, assim, essas judicializações, elas impactam sim o plano e elas vão impactar na hora do reajuste, porque ela entra no custo, né? E tem procedimento aí que não é dado uma única vez, é um procedimento que pode trazer custos de milhões para o plano de saúde, né? E que não estavam previstos no acordo, no contrato de vocês, tá? E todos vão pagar, porque não existe mágica, né? Isso, de alguma forma, vai ser pago aí pelos participantes, tá? O custo, né, da judicialização, eu trouxe aí de julho de 2021 até junho de 2022, somou aí 1.150.214,22, tá? Os aprovados pelo CDE 612, 862,03, a gente controla tudo separado, tá tudo lá no balancete, se vocês tiverem interesse podem acessar o balanço do Agros, né? E da diretoria executiva 10.122,53. São procedimentos que não estão no rol de cobertura e que foram de alguma forma autorizados por um desses, um desses entes aí da governança ou da ação judicial, né? Via judiciário. Por que o Agros não oferece cobertura de mais procedimentos? Porque isso não é uma definição que foi dada, né? A partir do momento que o Agros queira dar, né, por meio do seu conselho deliberativo, discussão com os participantes, pode ser dado, tá? Não existe, para a INS, não existe limitação. Ela coloca o rol, que é o mínimo, realmente é o mínimo, né? Que é gigantesco, né? Bastante robusto, mas ela te dá toda a liberdade de incluir, desde que você coloque no regulamento e ofereça para todos, não pode ser para um ou para outro, tem que ser para todos, né? E isso amplia, né? Traz essa amplitude de validação, tá? De discussão. Por exemplo, eu citei o caso da robótica, né? Hoje, aí em Belo Horizonte já é o quarto, né, robô que chega aí nos hospitais. Começa a pressão dos médicos para a utilização do robô. Pode trazer benefícios? Não tenho dúvida que pode trazer. Agora, o custo-benefício disso. Eu posso fazer o procedimento sem? Pode. Até hoje, todos os procedimentos foram feitos, né, no nosso rol por meio, sem o robô, né, sem a robótica. Então, é importante que a gente valide o que nós queremos, tá? Então, não existe limitações, né? O grande problema é ficar mais caro e inviabilizar o plano para a grande maioria dos beneficiários, né? As pessoas já não estão aguentando pagar o plano, é uma verdade, né? A gente está perdendo beneficiários, nós perdemos esse ano já 121 beneficiários
Por conta de quê? Por conta exatamente de não aguentar pagar o plano, né? Ele está ficando mais caro a cada dia. Mas por que ele está ficando mais caro? Porque aumenta-se a tecnologia, a utilização de OPME, né? A nossa massa está envelhecendo, então um beneficiário mais velho, ele tem um custo mais elevado, né, da assistência, e isso está sendo um grande desafio para todos nós. E temos que fazer todo esse trabalho, né, de estruturação do plano e de gestão do plano. Como fico sabendo se algum procedimento foi negado, né? Então, toda vez que vocês entram com pedido via Agros, né, vocês recebem uma negativa, que pode ser, né, por telefone, no próprio portal autorizador ou de forma presencial, tá? Vocês também podem ter essa negativa. Essa negativa, ela também pode ser informada pela própria rede, né? O médico pode informar vocês lá, a clínica, e vocês têm o direito de solicitar essa negativa por escrito. Nós vamos estar lá mostrando o que é exatamente que foi negado e os termos dessa negativa. E também pedir reanálise na ouvidoria. Qual o objetivo dessa reanálise? Será que a avaliação que foi feita lá na gerência está correta? Então, envolve uma outra área do Agros, que não é aquela que validou os procedimentos, e faz uma reavaliação dessa documentação para avaliar se realmente nós estamos certos ou errados, tá? Como encontrar os contatos da rede credenciada? Também outra dúvida grande, né? Aqui, gente, nós temos o nosso site, é só, na página inicial, tá lá em cima, ó, rede credenciada, né, que tá aqui mostrando, e dentro da rede credenciada, você acessa esse modelo de consulta. Esse modelo é estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muita gente critica esse modelo, porque ele realmente, às vezes, traz uma certa complexidade na consulta, mas a gente tem uma dica para dar para vocês, né? Vocês precisam sempre colocar o nome do plano, né, e o estado aqui, e o número do registro da agência, que vai puxar automaticamente. Então, isso aqui é obrigatório. Depois, isso aqui, gente, tipo de prestador, especialidade, vocês é que vão olhar o que vocês querem. Eu quero toda a rede do meu plano, então eu só preciso aqui e vir aqui embaixo colocar o estado e o município, tá? Se eu não colocar, vai vir a rede todinha. Ah, não, eu quero só a especialidade em Viçosa. Então eu venho aqui colocar cardiologia, né, que eu quero, o estado, né, e o município, Viçosa. Vai vir só isso. Não precisa preencher tudo. Vai onde vocês querem. Vai lá e procurem o que vocês querem. Aí tem um outro questionamento que veio, né, via externo, que eu não coloquei ali, mas eu estou aproveitando a oportunidade para responder. Como é que eu sei, por exemplo, no hospital, Madre Teresa, tem um corpo clínico, né? Nós, em Belo Horizonte, tem uma especificidade que eu acho que em nenhum outro estado tem, tá? Que é ter as cooperativas médicas, né? Então, por exemplo, o Madre Teresa tem a Rajacop, o Biocor tem o Biocop, que é uma cooperativa de médicos que fazem parte do corpo clínico desses hospitais, corpo clínico fechado. Então, por exemplo, existe uma movimentação. Se eu quero fazer uma consulta lá, eu posso ligar, eles vão me falar quais os médicos que atendem, cardiologista, gastro, e você vai ter toda a informação, né? E você pode, então, agendar essa informação. Eu não tenho ela aqui, porque ela faz parte de um bloco, né? Que eu credencio a Rajacop. Isso existe uma movimentação. Se vocês querem uma indicação, gente, estou precisando de um gastro, né? Meu caso é mais complicado, venham ao Agros que nós vamos auxiliar vocês, tá? Porque a gente tem médicos já que atendem muito os nossos beneficiários e que são referência para o Agros, tá? Isso também pode acontecer, tá? A gente consegue. Se vocês quiserem conversar com a nossa auditoria também, é possível que vocês conversem, tá? Mas é isso. Infelizmente, é este estabelecido e vocês podem, né, fazer as consultas de acordo com o que vocês precisem. Toda vez que eu vou usar o plano, eu preciso usar a carteira, gente. Muita gente chega no hospital sem carteira de identidade, aí liga para o Agros pedindo a carteira. A gente não pode oferecer por conta da segurança, o sigilo, né? Nós temos aí a Lei de Proteção de Dados, tá? Que recentemente aprovada. É importante que vocês entendam que muitas informações elas não podem ser passadas por telefone, né? Eu preciso garantir que a pessoa do outro lado seja a pessoa que realmente precisa daquela informação. Vou dar um exemplo, nós já tivemos um cancelamento de um plano de saúde aqui e a pessoa não reconheceu que foi feito quem fez, tá? Então, assim,
A pessoa do outro lado, qual objetivo essa pessoa tem, não sei, né? Se ela fez isso de forma maldosa ou sem querer, né? Colocou a matrícula do outro, e aí nós fomos escutar as ligações, todas as ligações são gravadas. A gente, então, teve esse problema, né? Informações aí, não só da saúde, do próprio pecúlio, né? Que às vezes a pessoa liga, o outro reclama porque que passou a informação. Então, assim, é importante entender que a gente precisa da identificação do beneficiário para consulta a qualquer informação, a carteira e a carteira de identidade, para evitar fraudes, né? Evitar informações incorretas e que a gente incorra em passar informações de beneficiários que não foi autorizada, tá? Outra coisa importante que realmente virou o caos aí é a atualização cadastral, gente. Vocês precisam atualizar o cadastro de vocês, né? O beneficiário casou? Tem que trazer. O beneficiário entrou na universidade? Tem que trazer. O beneficiário, eu me mudei? Tem que trazer. Troquei meu número do telefone? Tem que trazer, né? Tem que atualizar. Nós estamos com dificuldade de entrar em contato com vocês, tá? Nós estamos com grande dificuldade. Então, às vezes é alguma coisa, a gente precisa fazer uma pesquisa e às vezes é até uma exigência da própria agência, a gente não está conseguindo entrar em contato com vocês. A gente precisa informar alguma coisa para vocês, a gente não está conseguindo. Manda correspondência, volta a correspondência, que o endereço não é o mesmo, né? Então, a atualização cadastral, ela deve sempre ser feita, né? Lembrando que são muitas as informações que podem variar nesse período, porque senão a gente realmente fica com dificuldade de entrar em contato e vocês podem perder plano por conta da falta da comunicação, perder um benefício por falta de comunicação. É importante que a gente possa ter a possibilidade de conversar com vocês sempre, tá? Durante a internação, quais são os direitos do acompanhante, né? Nós temos aí alimentação para o acompanhante do beneficiário, né, internado, ela é sempre feita por menor de 18 anos ou acima de 60 anos, tá? E portador de necessidades especiais. Tirando isso, a refeição do acompanhante é por conta do participante, né? Ou da pessoa que está sendo internada. Não será disponibilizada acomodação para acompanhante que está em CTI, né? Então, assim, o que o beneficiário está em CTI. Então, se o beneficiário está internado, teve que acessar a unidade de tratamento intensivo, né? Ele sai de uma acomodação de apartamento e vai para uma acomodação de CTI. Se é uma criança, vai ser disponibilizado lá uma parte para acompanhar a criança, né? Isso aí mas é lá no CTI. O apartamento é fechado, né? A acomodação é fechada e o beneficiário tem que avaliar uma forma de acomodação, né? A gente às vezes tem questionamento disso, em Belo Horizonte, fora daqui, a gente entende a dificuldade, mas não há possibilidade de manter as duas acomodações, tá? Ressarcimento ao SUS, né? Tem muita gente também que tem dúvida. Hoje, todo atendimento que é realizado pelo Sistema Único de Saúde no beneficiário do Agros, o Agros paga. Tá? Esse mês nós pagamos uma fatura de quase 300 mil reais. Então, tudo que vocês executam em qualquer lugar do Brasil, ele chega ele é cobrado do Agros. Nós recebemos essa fatura como se fosse um prestador normal, tá? Então, além dos procedimentos que a gente cobre, tudo que é feito também via SUS, Sistema Único, é encaminhado para a gente. Muitos procedimentos têm custos até superiores ao que nós pagamos na rede credenciada. Então, às vezes, pensar assim, eu vou economizar, vou usar o SUS, né? A única coisa que vocês não têm utilizando o SUS é a coparticipação, que é um direito de vocês. A gente impugna essa coparticipação e ela, então, quem paga, né, o Sistema Único de Saúde, vocês não recebem cobrança dessa coparticipação. Mas o procedimento, ele é pago pelo Agros, tá? Como funciona a solicitação de reembolso? Também é outra dúvida, né? É grande. Procedimentos, gente, que não tem cobertura, não tem reembolso. O reembolso funciona exatamente como a rede credenciada. Eu faço avaliação das diretrizes, eu faço avaliação da cobertura, eu faço avaliação de toda a documentação, né? Se ela é pertinente ou não. E a cobertura ela é dada se tiver realmente dentro do rol de cobertura, dentro do regulamento, né? Não estando, não tem cobertura de reembolso. Vocês têm 12 meses para solicitar o reembolso da data de realização. Então, são 12 meses para juntar essa documentação e trazer esse pedido. A partir do momento que vocês entregam esses pedidos, o pedido que entra aqui no Agros do dia 1º
ao dia 15, recebe o reembolso no próximo dia 30. E do dia 15 ao dia 30, recebe o reembolso no dia 15. Então, são 15 dias aí para processar após o fechamento desse grupo, né, de solicitações, de requerimentos. Os reembolsos, eles são realizados com o mesmo valor da rede credenciada. Aí as pessoas falam, mas por que, Márcia? Eu paguei uma consulta de R$500 e você está me dando aí, né, você está me reembolsando R$70, R$80, porque eu reembolso tirando a coparticipação, né? Então eu vou, processo a consulta 100, por exemplo, né, tiro 35, eu vou pagar para vocês aí R$65, né, de reembolso, de requerimento de reembolso. E esse valor sai da onde? Da negociação com a rede credenciada. Então, eu tenho como base, se vocês usarem reembolso ou rede, o custo é o mesmo para o plano de saúde. Se a gente altera essa regra, o custo vai alterar também, porque eu vou ter que elevar o valor do plano para cobrir procedimentos acima da tabela de reembolso. Então, isso o que é? Uma garantia de fixar o valor do reembolso em cima da rede credenciada. Vocês têm a livre escolha de escolher, né, de encontrar profissionais fora da rede, mas teriam, então, que fazer o pagamento de acordo com um regulamento, tá? Nós temos um manual de reembolso, gente, que fica lá no nosso site. Acesse ele, baixe ele, né? Você consegue baixar, um livretozinho, né? E lá estão todas as orientações em relação ao reembolso, como pedir, qual que é o prazo, quais os, né? E se vocês tiverem dúvidas em relação ao valor, nós temos a tabela, né, de reembolso, ela é até registrada em cartório, lá no regulamento tem até o livro, a página, tá? Vocês podem acessar o cartório e pedir até para avaliar, tem uma cópia aqui também da tabela de reembolso, isso tudo é acessível para que vocês consigam, né, avaliar o procedimento, né? Eu falei bastante do autoatendimento já, né? Também lá na página inicial do Agros, lá daí da rede credenciada, tem o autoatendimento. Vocês acessam, tem uma senha, né? Quem não tem essa senha pode vir ao Agros, pode solicitar essa senha. E vocês lá vão ter o conhecimento, né, de tudo que tem a ver com o plano de saúde. O que foi descontado esse mês passado, ano passado, né? Tirar o demonstrativo de imposto de renda, né? Avaliar as suas utilizações. Eu fiz uma internação, quero ver o que foi usado lá. Pode entrar lá que está lá. Internação, no Madre Teresa, quanto que custou, cada procedimento, porque às vezes eu discordo de alguma cobrança. Então, isso é uma forma de vocês fiscalizarem também o plano e a rede, né? Porque nós temos questionamentos. Mas está cobrando isso, mas eu não fiz isso. A gente vai, valida, verifica, tá? É importante que vocês acompanhem sempre aí o autoatendimento, tá? Então, a partir do Covid, né, e da pandemia, nós passamos a disponibilizar também o teleatendimento em saúde. Hoje a gente tem uma parceria com Amparo Saúde, estamos avaliando outras parcerias, tá, gente? É uma empresa tal qual a rede credenciada, as pessoas também confundem. Nossa, mas o Agros não está atendendo, a Amparo é uma empresa terceirizada, tá? Nós contratamos ela disponibiliza um link para que vocês possam fazer opção, né? Vocês podem acessar por computador, tablet ou celular, ou pelo telefone também. Agendam as consultas, vamos falar se é de urgência, porque aí tem um agendamento mais rápido. Se é eletivo, vocês também conseguem, tá? E o horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 7 às 19, aos sábados, domingos e feriados, de 7 às 13 horas. Tá? O teleatendimento está disponível e vocês podem utilizá-lo, né, acessá-los. Essas consultas, né, esses procedimentos realizados, eles também têm coparticipação, né, e os valores deles é um pouco menor do que a consulta normal aí da rede credenciada. A gente conseguiu negociar com valores menores aí, tá? Acho que na faixa de R$86, R$90 uma consulta aí pelo teleatendimento, tá? Esse link está lá na página do Agros, tá, gente? Tá lá, é só vocês entrarem em teleatendimento, tá passando lá, vocês podem entrar e de lá mesmo vocês já conseguem acessar o link e fazer os agendamentos, tá? É bem tranquilo aí. Tendo algum problema de acesso, entre em contato com o Agros para a gente poder ajudar. Tá? Outra coisa que está acontecendo, o Agros agora, né, ampliou sua comunicação com as redes sociais, está usando o WhatsApp como uma forma, né, de comunicação, mas vocês têm acontecido o seguinte, o beneficiário tem mandado o pedido sem abrir uma conversa. Vocês precisam mandar pelo menos um oi. Oi,
bom dia, né? Se não tiver uma primeira escrita, esse pedido ele não é registrado. Então, comece a conversar, avaliem, né? Esperem o atendente responder para vocês, aí vocês mandam o pedido. Comece uma conversa antes, porque senão esse pedido fica perdido e vocês ficam achando que está processando e não está, tá? Vocês podem também mandar os pedidos pelo e-mail, né? Autorizacão, né? Que não tem o C cedilha, @agros.org.br ou gre@agros.org.br, tá? Esses 2 e-mails também são atendidos, tá? Não deixar, né, aqui, olha, tá informando, né, esperar uns 4 minutinhos aí, sempre esperar a resposta do atendente para poder inserir qualquer documento, para que vocês tenham certeza, né, de que esse documento foi recebido pelo Agros. Tá? Aqui só mostrando nossa constituição de rede, né, nós estamos aí com 27 hospitais credenciados, Hospital de 2, isso aqui da rede direta, tá, gente? Porque Rio Paranaíba, Capinópolis, nós temos a rede indireta da Unimed, que faz parte lá para eles também, né? Serviços complementares 52, clínica 71, consultórios 216, serviço de atenção domiciliar 1 e teleatendimento 1. Ao total, né, nós temos 370 até junho de 2022, tá? A grande maioria aqui é em Viçosa, 48% estão localizados em Viçosa, né? O segundo maior 28,46% está nas demais localidades e 23% em Belo Horizonte, incluindo aí Nova Lima, que a nossa rede é muito bem estruturada, né, em relação aos benefícios, né? Assistência dos beneficiários Rio Paranaíba, Capinópolis e Brasília, também nós temos a rede da Unimed, tá? Aqui é um pouco como que fica a divisão dos custos, né, em relação a Viçosa e os outros municípios. A grande maioria dos atendimentos, né, e dos valores pagos ficam em Viçosa, chegando aí, olha, a mais de 20 milhões de reais aí em termos de despesa total, tá? O segundo maior é Belo Horizonte, terceiro Juiz de Fora, Ponte Nova, Florestal, maioria aí atendimentos ambulatoriais, né? Então a gente tem um valor muito grande de procedimentos realizados em Viçosa. Então a manutenção do Agros em Viçosa é muito importante, tá? Falando aí um pouco desse cenário, né, da saúde suplementar, falando aí, saindo um pouco das perguntas, a gente está com essa instabilidade econômica, o crescimento do custo, eu acho que eu já falei, o aumento da sinistralidade nesse período, depois da pandemia, estamos aí chegando próximo de 90%. Os redes de profissionais, tem questionamento de credenciamento, descredenciamento, teve uma pergunta relacionada ao descredenciamento, os bons médicos, assim chegou a pergunta, né, que os bons médicos estão saindo, isso não tem acontecido, tá, gente? A gente tem uma fila de profissionais pedindo credenciamento, na realidade, a gente tem raríssimos descredenciamentos, alguns por solicitação do Agros, por decisão do Agros, porque a gente monitora a qualidade assistencial, e outros por decisão do profissional, né? Que eu estou me lembrando aqui, tivemos uma recente, mais da área de psiquiatria, né? Mas nós conseguimos restituir, compor a rede. O doutor Daniel chegou recentemente também, né? Então a gente consegue ampliar, a gente consegue equilibrar essa rede nessas saídas, né? E novos profissionais. Alto custo dos honorários, diárias e taxas, aumento dos custos de OPME, dificuldade de livre negociação e a judicialização aí que tem nos imprimido num ritmo. E é importante lembrar, gente, que na hora que a gente fala do desafio, a gente fala de regulação. Algumas perguntas também estavam relacionadas ao seguinte: gente, por que vocês usam, né, a ANS como uma justificativa de piora da qualidade da assistência? Nós não usamos isso, tá? Nós temos um controle, nós trabalhamos muito na melhoria da qualidade da assistência, hoje nós temos projetos direcionados para isso. Contudo, a regulamentação da agência, ela traz um peso para a administração dos planos, né? Isso traz um custo. Dizem que chega aí superior a 10% dos custos só por ter a ANS nessa compressão, nessa regulação aí dos planos. E ela traz algumas questões que são muito difíceis da gente poder cumprir. Por exemplo, no próprio reembolso, eu tenho que dar o reembolso, a resposta de negativa ou de autorização em 5 dias, sendo que o procedimento já foi realizado. Não há nenhum impacto se a pessoa vai ou não realizar, porque ela já realizou, né? Eu não vou impedir ela de realizar. Então, assim, a regulamentação, ela sempre traz um processo bem pesado, tá?
o aumento dessa população assistida, né, em relação principalmente aos idosos, no nosso caso aqui, os beneficiários, né, a pressão por maior cobertura, todo mundo querendo que o plano oferte mais, e é possível, só que nós temos que ter bolso para conseguir pagar essa maior oferta, infelizmente, né? Impacto da tecnologia, já respondi um pouco, pressão aí dos prestadores por reajuste, hoje a agência estabelece que o reajuste é anual, se eu não reajustar, eles colocam o INPC, né, de forma integral, então eu preciso negociar, a gente precisa ter os reajustes, e o controle da qualidade e a satisfação dos beneficiários, qualidade de prestação de serviço. Nós estamos vendo o quanto a gente está, principalmente aqui em Viçosa, a gente tem 2 projetos envolvendo os hospitais de Viçosa, buscando trabalhar a melhoria da qualidade da assistência, né? Que não é uma coisa que eu consigo dar. Eu tenho um prestador credenciado e a gente tem muitas reclamações em relação a como esse prestador, né, está trabalhando, tá? E aí vem uma pergunta que a Áurea já até antecipou um pouco, professor Cláudio, né, decisão sobre o futuro da Previdência e como fica a saúde, né, saúde, planos patrocinados, como é que nós vamos ficar? Nós fomos a sementeira lá em Visconde do Rio Branco recente, né, a Áurea esteve lá, a gente acompanhou ela, e o senhor Pedro, né, que esteve lá conosco, todo mundo discutindo essa questão do plano B e da divisão dos recursos, e ele parou e falou, gente, peraí, eu quero saber o seguinte, como é que fica a minha saúde, hein? Como é que fica o plano de saúde? Depois de tudo isso, né? Então, lembrando, gente, que a partir do momento que houver uma distribuição desses recursos e não houver uma ligação, uma vinculação dos participantes com o plano B, o plano de saúde ele se torna impeditivo de ser fornecido a esses beneficiários. Então, os beneficiários, para ter plano de saúde, precisam ter plano de previdência no Agros. Por quê? Essa é a regra da previdência, não é a regra da saúde, tá, gente? Numa fiscalização lá em 2007, a Previc, ela estabeleceu, né, para o Agros a necessidade que ela fizesse essa regulamentação. Em 2007 mesmo, nós tivemos que criar o Agros Prev, né, o plano CD foi criado muito para conseguir fazer com que aqueles beneficiários que não tinham plano A e nem plano B pudessem ser mantidos no plano de previdência para ficar no plano de saúde. Então, se o beneficiário não tiver um plano de saúde, um plano de previdência, ele não pode ficar na saúde. Isso é uma regra da Previc, tá? Então, o impacto está aí, é o primeiro. O segundo impacto, custos administrativos, né? A saída de beneficiários vai trazer, a Áurea também já antecipou isso, uma regulamentação maior para essa estrutura de previdência, né? E a saúde, ela está junto. Então, nós vamos ter que compor uma estrutura que seja viável e que seja possível de ser custeada. Senão, também, nós podemos ter impactos grandes aí no plano de saúde. Então, é importante que a gente, sempre que a gente for discutir a previdência dentro do Agros, a gente pensa o que a gente quer da saúde, né? O Agros está com um projeto de sair mesmo das 4 pilastras, né? Ou seja, ampliar essa oferta para poder aumentar o número de beneficiários, ratear esses custos, que isso pode diminuir o custo. Quanto maior o número de beneficiários, a gente consegue ratear o custo administrativo, a gente consegue talvez trabalhar com a mesma estrutura e trazer mais beneficiários para dentro do Agros, né? Então, hoje a gente tem contato com Lavras, a gente está discutindo com outras universidades a possibilidade de que o Agros, né, se expanda aí tanto previdência quanto saúde, tá? Outra preocupação grande em relação aos desperdícios aí mais ligados à saúde. Então, nós temos um sistema de regulação exatamente para diminuir os desperdícios na saúde. Baixa qualidade de assistência, estamos trabalhando aí com projetos nos hospitais da rede, principalmente em Viçosa. Nós temos um sistema hoje implantado nos hospitais de Viçosa, o DRG, que exatamente monitora a assistência. Então, eu tenho qual é o médico que melhor me dá resultado, qual é os procedimentos que melhor estão sendo geridos dentro do hospital, quais são os principais problemas daquele hospital clínico ou cirúrgico. Então, a gente consegue também. E saída de beneficiários do setor da saúde suplementar devido à impossibilidade de pagamento. Se vocês acham que a gente não está preocupado, e muito, tá, gente? Muito. O problema é, os custos estão se elevando. Precisamos ter estratégias para mudança, né? Desafios para o Agros, né? Esse envelhecimento da massa, o aumento do uso de tecnologia, algumas pessoas mandaram muito essa pergunta, tá?
o custeio do aumento da cobertura dos planos, né? O risco de indisponibilidade aí de pessoal especializado, porque a área ela é muito especializada, né? Gestão financeira dos planos de saúde, que também é uma preocupação, né? Como que nós vamos dar conta dos custos aí na área de saúde, tá? Aqui tem, né, o que nós podemos fazer para trabalhar isso, que eu acho que também não precisaria aí, nesse momento, de ser validado por vocês, tá? A gente já está com o tempo, né? Quanto tempo já? 5 para as 10. Então, agora, nós vamos finalizar, né, a apresentação. Se tiver alguma questão que seja a partir daqui, eu trago para vocês. Eu tenho indicadores ali, eu tenho informações que eu posso trazer, mas eu gostaria de abrir aí para perguntas por vocês, para inscrição. Tem aí também, né? Acho que tem um só aqui, vamos começar aqui, aí a gente já passa para os que estão por vídeo, tá? Em primeiro lugar, bom dia para todos. Bom dia. Para vocês que estão preocupados com a saúde, porque se você quer falar em dinheiro, está cheio, né? Para começar o certo, eu quero dinheiro também. Não é só isso. Depois eu falar que a rata está sai tanto dinheiro, estava atrás, começou saúde, eu com 80 anos, eu com saúde. Então, temos que dar muito simples para ver. Só espero que não seja, que não bote pandemia, mesmo pandemia, nós temos que fazer. Então, para vocês que não sabem, tem que saber. A prefeitura do Sosa, ela pega o paciente na casa, leva no hospital, busca na consulta e leva para a casa de apoio. Essa casa de apoio tem almoço, café, todo esse tempo. Certo? Por que o agro não faz isso? De quem partiu essa ideia de não levar o funcionário, levar a pessoa no banco? Será que algum privilegiado ganhou um salário muito alto e não precisa dessa coisa? O doutor Homero, o melhor Homero do Brasil, ele cegou da vista. Ele botou um silicone que cega da vista. Eu tenho 15 dias eu tenho que ir até os outros fazer depressão do olho. Eu tenho que pagar, logicamente, o ônibus, eu tenho que pagar o ônibus, tá? Pedalar, etc. A minha condição não é muito boa, não, mas não quebrando lugar para terminar. Mas quantos não podem fazer isso? Agora, eu quero explicação certa e lógica, honesta, por que o agro cortou esse caso da saúde. Só isso eu quero, mais nada. Pode. Como é que você chama? Tiburcio. Nós tivemos. Ficar perto de você por causa do. Nós tivemos o período aí, né, que o senhor falou, não quero desculpa da pandemia. Mas a linha de saúde, ela foi retirada, né, na época da pandemia. Depois, quando nós assumimos, a gente viu que existia uma necessidade da gente rever as normas para voltar, porque nós já tínhamos uma solicitação, né, solicitações dos participantes que essa linha voltasse. E daí, quando a gente já estava no ponto de voltar, já com orçamentos, com levantamento de prestadores de serviço para que essa linha voltasse, nós tivemos uma questão de um fechamento temporário, pelo menos até agora, né, lá do escritório de Belo Horizonte, onde os participantes iam, né, para quem já utilizou a linha de saúde, o agro levava os participantes até o escritório, né, e lá tinha uma acomodação, com uma sala de espera, com uma base para as pessoas ficarem, banheiro, essa coisa toda. Só que nós estamos sem funcionários lá no escritório de Belo Horizonte. A Magna, que é a pessoa que estava mais antiga lá, ela se aposentou, né? E o Carlos Daniel, que passou conosco um tempo aqui, voltou depois da aposentadoria da Magna, ele também solicitou demissão. Então, nós estamos sem funcionário lá no agro. A gente já levou isso para a governança, né? Porque a gente precisa decidir como é que nós vamos, a partir daí, porque assim também não basta, o senhor bem disse, né? Precisa ter uma base para as pessoas ficarem, porque o carro vai sair daqui de manhã,
e vai voltar no final da tarde. Então, onde que essas pessoas que vão de manhã após o atendimento ou antes do atendimento no médico, elas vão ficar, né, com conforto, com segurança, lá em Belo Horizonte, né? Porque essa linha retornaria para Belo Horizonte. Então, a gente está nessa situação agora. Não temos ainda uma definição de quando que vai voltar e a forma, né? A gente precisa pensar nessa possibilidade de manter lá essa base, de ter uma base independente, que seja aquela lá do escritório do Agros, ou uma outra, mas que deu no mínimo de conforto para as pessoas, para elas não ficarem lá, né, sem essa base para estar. Essa é a situação que nós temos até agora, seu João. Os outros, é incoerente. Com todas as regras de me perdoa a minha carteira, né? Sim, a contratação ela pode ser viável, né? Mas a gente está junto com a governança vendo como é que nós vamos equacionar, tá? Eu respeito a sua opinião, né? E a sua colocação, mas nós também temos questões aqui internas que precisam ser equacionadas. É minha particular. A maioria não tem coragem de falar isso. Eu poderia tirar. Muito obrigada. Só um minutinho, só para pegar uma aqui do grupo que está online, e logo depois eu dou a palavra ao senhor. A pergunta da Simone, de aposentados precisam de boleto ou se é descontado no contra-cheque também? Os funcionários da universidade, ou pensionistas, ou aposentados, vão tudo via contra-cheque, tá? Lembrando que tem aposentados da universidade que são do regime de CLT, né? Esses não vão via SIAP, tá? Então, ou são descontados aqui na folha de benefícios do Agros, ou a gente encaminha mesmo para a conta corrente ou boleto. Mas os que são do regime jurídico único vão também via contra-cheque. Mais uma aqui agora. Vamos fazendo assim, né? Porque aí dá oportunidade a todos. Vou ficar perto do senhor só para eles escutarem, tá? Eu falei baixo. Oi, gente, bom dia. Márcia e Áurea, eu gostaria de estar só fazendo uma pequena reclamação, talvez não seja muito viável. O microfone? Ah, pode, né? Peraí. Dado aqui. Deixa eu ligar. Ai, tá ligado? Tá. Oi, gente, um bom dia. Eu gostaria de estar fazendo. Vocês também devem pensar do mesmo jeito. Eu venho pensando nisso. Nós deveríamos, o nosso pessoal que foi o Segurança Saúde há muito tempo, eu vejo fazer uma pequena, não é uma crítica, talvez até, mas eu fiz isso quando a gente teve uma reunião aqui com o pessoal do plano A, os assistidos do plano A. Eu vi essa casa aqui muito vazia e eu acho que numa reunião dessa de hoje, eu deveria estar todo mundo aqui, todo mundo saber dessa reunião de hoje, porque isso é uma informação que vocês estão passando aqui muito correta, muito justa. Mas uma outra coisa também, eu gostaria de estar passando aqui para todos os companheiros, que hoje a gente tem um novo governo lá em cima do plano de saúde no serviço médico. Mas eu gostaria que depois a Aula e a Márcia falassem para mim até onde está atendendo, até onde evita que vocês paguem a participação. Isso é o que está todo mundo perdendo no plano hoje. Não é para o plano de saúde, Márcia, Áurea, ele não é tão. Não mexe tanto no bolso, mexe sim, porque a gente não tem hoje 6 anos que não tem aumento de salário. Quando a gente faz uma crítica das coisas que vem, mas também vem de cima
mas eu acho que a gente deveria arrumar um jeito de dar esse alta, que as pessoas não perdessem o plano. Eu gostaria depois também, tá pedindo a vocês, quando tiver qualquer problema aqui, que manda o bazar, o censura, bastante, espaço público, porque você falando que pessoas às vezes perdem o plano por não chegar até eles uma cobrança, porque não tem contato desse nem endereço. Mas sindicato é para isso. Eu tenho vários contatos, as aulas têm vários contatos, as TES têm, as PURAs têm. Vamos trabalhar com o sindicato, entendeu? Vamos tentar, assim, a gente está ajudando, a gente está desafogando a universidade em termos de socorro, contra-cheque, para todo mundo. Podemos ajudar o Agros a fazer isso, se vocês não tiverem condições de acionar pessoas para fazer isso. Eu gostaria de falar, Áurea, a gente está muito passivo, muito sossegado em algumas coisas. Por exemplo, o João Tiburcio fez uma cobrança aqui, onde vocês falam, é um pouco presidente do sindicato, com todo respeito, eu tenho que falar, porque eu tenho que entender as pessoas, tenho que defender também. Vocês falam o seguinte, vamos esperar, vamos resolver esse Belo Horizonte, porque várias pessoas aqui, eles não têm condições de pagar uma lotação para deslocar do lugar que ele vai parar em BH para o hospital que ele vai. Então, por que a gente já não deu jeito, já não tomou atitude para esses carros começarem a circular de Viçosa para Belo Horizonte? Eu acho que está na hora de a gente começar a agir. Por exemplo, eu acho que a gente está demorando muito a agir também. Desculpa estar alugando seus tempos, que eu também tenho que ir agora. É porque tem outra só. A gente tem que agir também muito em cima do que está acontecendo aqui, daquela aderir um novo plano. Eu estou vendo aqui também, a gente está sendo muito devagar, tá, gente morrendo, a gente está precisando de conversa todos os dias. Acho que a gente precisa agir mais e trabalhar mais em cima disso. Isso é um plano de saúde mundial, né? Eu vejo que muitas pessoas estão perdendo, não porque ele está alto, exatamente por você consultar e pagar uma coisa além daquilo que você já não estava aguentando pagar o plano de saúde. Mas eu não sei se é possível a gente fazer isso ou arrumar um jeito de evitar que essa participação exista. Obrigado aí, desculpa, tá? Tchau, que isso. Com relação à coparticipação, é uma regra do plano, né? E nós não temos como cancelar a coparticipação, porque também os estudos são feitos para que essa coparticipação também dê um equilíbrio, né, financeiro ao plano. Nós não temos como fazer. O que hoje tem, que a gente falou, é que os atendimentos lá na divisão de saúde, eles não cobram a coparticipação, né? Então, qualquer atendimento, com exceção do laboratório, né? Porque o laboratório foi um convênio feito antes e a gente está ainda adequando isso lá junto com a Pró-Reitoria de Ações Comunitárias. Todos os outros atendimentos, eles serão sem coparticipação para o participante, né? Mas a gente compreende essa questão de ter ações, né? Voltando à questão da linha que o senhor João falou e o Tony também, a gente vê a necessidade desse retorno, né? Mas nós estamos impedidos ainda de retornar. E a gente vai dar uma resposta para a comunidade em breve. Só para quem está aqui, então, o uso do laboratório lá tem a participação? Tem. E lembrando, gente, que a não cobrança da coparticipação, ela está sendo custeada pela universidade, pela divisão de saúde, tá? Ou seja, ela não está sendo cobrada, o Agros está impugnando as coparticipações. Não é o mesmo, porque lá a gente negociou uma tabela muito melhor, né? A gente consegue uma tabela melhor lá, né? Nós conseguimos negociar. Pagamos os 65%, que é o valor que o Agros deveria custear do procedimento, e os outros 35%, eles ficam lá pelos custos mesmo, né, da própria instalação da divisão. O caso do laboratório, ainda não estamos
ainda estamos cobrando a coparticipação. Por quê? Porque o convênio ficou separado. Nós estamos trabalhando para instituir, para também trazer, né, Áurea, esse processo para dentro do convênio que fechamos agora recentemente, tá? Mas ainda não foi possível, a gente está trabalhando. Eu discordo, né? A solidariedade, ela sempre vai existir, tá, gente? Ela nunca vai deixar de existir. Se for validar isso, nós temos hoje um teto de contribuição, né? Que isso traz a solidariedade, porque isso limita a contribuição em termos do salário, né? Nós temos exatamente a coparticipação, que ela é um fator regulador, né? Que traz. Tem o auxílio saúde suplementar, que é pago de acordo com o salário do participante. Então, se não falar que isso é solidário, né, uma pessoa que ganha 5, 6 mil não paga o plano da mesma forma, e eu estou falando em termos de diferença, né, contribuição e auxílio, de uma pessoa que ganha R$ 1.200, R$ 1.300, são valores distintos, né, eu tenho ali até exemplos para dar para vocês. Isso demonstra a solidariedade do plano, tá? Hoje ainda é solidário. É contratação que tem contrato. É. Hoje não tem, A linha estava a ponto de ser implantada, tá? A demissão foi há uns 10 dias atrás. Tem 10 dias que a pessoa pediu demissão, né? No momento que a gente estava implantando, os normativos já foram revistos, tá tudo prontinho para começar, tá? Já fizemos os orçamentos, tudo mais. E tem 10 dias que a pessoa pediu demissão e ela não cumpriu o aviso prévio, então a gente está com o escritório fechado. Sim. Caso de apoio, com a ligação de feedback, lá, eu acho que precisa despertar uma coisa em relação. Sim. A pergunta da Vera é se existe alguma possibilidade de compra de remédios de uso contínuo pelo plano. A Vera está perguntando se há possibilidade, né, de compra de medicamentos de uso contínuo. Nós já tivemos no passado, gente, até o benefício, lá no início do plano, né, o benefício de reembolso de medicamento, né? Hoje nós fazemos a compra, né, esse benefício foi extinto, né, exatamente por conta do crescimento do custo, né, e a gente não estava realmente ultrapassando os limites aí suportados pelos beneficiários. E nós tivemos, né, mais recentemente, a inclusão dos quimioterápicos orais que são comprados pelo Agros, né? A gente não disponibiliza via prestador de serviço exatamente para ter valores menores. Criar um programa, né, onde a gente pudesse comprar esses medicamentos, o Agros teria que ter uma farmácia. Porque o Agros não tem esse negócio, a gente não tem profissionais para fazer controle, porque eu não posso comprar medicamento sem um controle farmacêutico, de toda essa questão né, de guarda dessa medicação, de repasse, de desconto dessa medicação. Uma ideia seria realmente criar uma farmácia, né? Seria um outro negócio do Agros, isso não seria impossível, seria possível sim. Não dentro do plano, mas sim no negócio farmácia, seria possível. Do Antônio, ele diz, por que o custeio do plano CD, imagino que está falando do plano de saúde, mas por que o custeio do plano CD está em percentual e não numa taxa linear, a custo fixo? Esclareço, quem ganha mais vai pagar mais, enquanto quem ganha menos vai pagar menos. Contudo, os benefícios e acessos ao plano de saúde serão os mesmos. Áurea, você quer... Porque ele está falando de plano CD, né? Acho que há uma mistura aí, né? O fato é o seguinte, né? Os participantes o plano CD do Agros, ele foi criado lá em 2007 para ele conseguir abarcar, né, os participantes que foram contratados, pessoas que foram admitidas na UFV e não poderiam entrar no plano B, porque o plano B foi fechado em 2007. Então, o plano CD, ele veio com essa finalidade, muito mais na questão do plano de saúde do que o plano de previdência, né? Então, o plano CD hoje, ele tem né, a gente está, inclusive, que é o único plano aberto do Agros, né, de previdência. A gente está tentando, né, fazer um esforço para prospectar esse plano, para que ele seja viável, mas, assim, a correlação entre o pagar menos, né,
em pagar mais, eu não consegui muito entender essa lógica que ele faz, não. Porque, assim, hoje a contribuição mínima, né, do plano de saúde, que era R$ 50, passa a ser 100, né? Plano de previdência. Plano de previdência. E a pessoa contribui com o plano de saúde de acordo com a sua faixa salarial, faixa etária, né? Então, tem essa relação. Não existe um percentual no plano CD. A pessoa paga hoje no plano CD o valor que ela definir, né? Ela pode pagar um mínimo, como ela pode pagar qualquer valor. Complemento aqui no chat, 0,2% no plano CD. É no plano B, ele deve estar confundindo. 0,2% é do plano B, que é uma contribuição mínima estabelecida do plano B, que é um plano fechado, né, e que não há oportunidade de entrada. No plano CD, não há um percentual, é um valor e cada um define o seu valor, né? Lógico que tem um mínimo hoje que é R$ 100. Pergunta de se existe a possibilidade do Agros ampliar sua atuação para outras capitais do Brasil e se sim, quais? Olha, como eu falei, a ampliação do plano para outros municípios, para ser nacional, isso tudo é possível. A única questão é que isso vai encarecer o plano. Nós vamos ter um plano um pouco mais caro, considerando as regionalidades. Se for para o Rio de Janeiro, se você vai para São Paulo, são custos diferentes, né, de Belo Horizonte e de outras capitais. Então, assim, a definição do grupo de municípios que compõem o plano, ela é definida pelo grupo, né? Ou seja, quando eu falo de conselho deliberativo, eu falo grupo de beneficiários, porque nós aqui, né, somos beneficiários que colocam o conselho lá. Então, o conselho pode alterar isso, a agência permite, né, que a gente amplie, contudo, tem reflexo direto no custo, né? E isso pode inviabilizar para pessoas, por exemplo, que não têm nenhuma oportunidade de sair do município, dos municípios ou do estado, né? Então tem que ver mais ou menos. E se a gente criar um plano pequeno para esse grupo, ele fica insustentável, ele vai ficar tão caro. Se eu crio, por exemplo, eu vou manter o que eu tenho e vou ampliar, vou criar um outro plano com mais cidades. Se eu tenho 100 pessoas ali, um que adoece, vai falir o plano, né? A contribuição vai ser tão alta que é impossível da gente manter. Mas é possível ser feito, tá? É possível ser feito estudos para avaliar o custo, é possível ser feito. Outra pergunta do Robson. Pode essa regulamentação da Previ estar acima da lei? Porque a lei 8.078 de 90, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, estabelece no artigo 39 que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produtos ou serviços ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Então, pergunto, diante do exposto na lei, qual a legalidade dessa venda casada dos serviços de previdência e saúde? Acaba que a gente fala, né, Márcia? 108, 109, né? Toda reunião, a gente escuta essa questão da venda casada. O que o participante do Agros precisa entender é que, da forma que o Instituto Agro-Seguridade Social está constituído, de acordo com a legislação, né, as emendas constitucionais 108 e 109, nós somos um instituto de previdência que oferecemos uma autogestão em saúde, né, que foi possibilitado ao Agros ter uma autogestão. E a explicação é que, para ele estar vinculado ao plano de saúde, ele precisa estar vinculado à Previdência. Em 2007... Não, então, em seguida, fala de Código de Defesa do Consumidor. Aqui é o prestador. Então, aqui não é o prestador de serviço em consumidor. Existe uma súmula, né, professor? Ele é parte do plano. Já tem uma súmula no judiciário, acho que é do Tribunal de Justiça, falando exatamente de que não há vinculação do Código de Defesa do Consumidor para o caso das autogestões. Mas, de qualquer forma, lembrando que nós já fomos fiscalizados e houve, então, uma definição. Toda essa discussão, né, de venda casada, de possibilidade, já foi feita com a Previc, tá? A questão é que nós éramos um plano de previdência, basicamente, né, e quando constituímos o plano de saúde, fizemos, né, o Agros fez no peito, assim, né, criou o plano de saúde, estruturou o plano de saúde, e posterior a essa criação,
houve, então, uma discussão por parte do legislativo, né, da parte legal, definindo que outras entidades de previdência não teriam o direito de criar planos de saúde. Então, nós hoje temos o direito de permanecer juntos. Então, a nossa situação não é uma situação extremamente tranquila, né? Hoje nós trabalhamos e temos o direito, desde 95, logo depois da criação do plano de saúde, eles fecharam essa oportunidade. Então, a Previc pega exatamente em cima dessa questão, né, de que somos uma entidade de previdência, nós não somos uma entidade de saúde. E, a partir daí, nós temos o direito de administrar uma autogestão, né, e esse direito, ele só é dado a partir do momento que os beneficiários estão ligados à Previdência. Uma outra pergunta do Luiz Carlos, ele dá bom dia a todos aqui, agradece os esclarecimentos, coloca, já existem estudos sobre possíveis impactos ou aumentos do custo do plano de saúde devido à mudança de rol taxativo para exemplificativo? Ainda não. Né? Agora, o próximo, nós vamos iniciar os estudos atuariais agora em novembro, né? Estamos aguardando até o resultado aí, porque já passou, né? No legislativo, né? Já passou e está aí para a sanção do presidente. Nós vamos ter que aguardar isso para exatamente construir, né? A minha opinião, e aí eu vou deixar a Áurea também, né? Dar opinião aí para ver o que a gente vai fazer, é que realmente a gente já faça um estudo trazendo o rol exemplificativo, tá? Porque aí nós vamos já poder apresentar aos beneficiários quanto vai custar esse plano exemplificativo. Agora nós temos duas perguntas que são ligadas à Previdência, do Antônio Malta e a Luciana. Não sei se eu faço as perguntas ou, né, a gente tinha colocado que o foco era a saúde. Acho que é importante também. Com relação a essa questão do rol exemplificativo e taxativo, né? O que a gente tem clareza hoje? Nós não temos um estudo atuarial acerca disso, mas o que a gente tem clareza, se passa lá essa questão do rol exemplificativo, o plano de saúde vai aumentar o custo, né? Porque, assim, hoje nós temos como referência o rol estabelecido pela ANS. Seria só um exemplo, a pessoa tem direito a tudo que o médico prescrever, ou a gente vai ficar muito suscetível, né, a ter um aumento grande no plano de saúde. Nós precisamos ter esse estudo atuarial, né, com relação a essa questão de qual o impacto que isso vai estar trazendo para o plano, mas, de fato, assim, né, é uma decisão bastante complexa, porque, como a Márcia mostrou, hoje a gente tem um aumento significativo de causas judiciais, né, ganhas, e com relação a essa questão do rol ser exemplificativo e o plano estabelece um rol, a gente fica mais susceptível ainda à justiça, né? Então, assim, é uma questão que a gente vai ter que ver por onde que o agro vai caminhar nesse aspecto aí. Com relação à questão do plano de previdência, né? A gente já está no adiantado da hora e nós temos, assim, até por uma regra de tratar os assuntos de forma, né? Agora é saúde, depois é previdência, até para não misturar, porque senão a gente vai ficar aqui abrindo um leque de questões sobre previdência que não é o escopo. Você pode falar qual que é a pergunta? Uma do Antônio, fala sobre a máquina administrativa do agro, nos parece pesada demais. Qual a proposta de enxugar a máquina, por exemplo, que o FVCred seja a instituição gestora de capital? E a outra da Luciana. Gostaria de entender melhor sobre as modalidades de resgate para o novo plano de previdência e também quando saberemos sobre reservas individuais. Essas duas sobre previdência, tem mais duas de saúde. A questão do plano B, né, é um processo que está ainda em andamento. Nós tivemos uma avaliação atuarial que o Conselho Deliberativo optou por pedir outra consultoria para essa questão dos valores, né? Então, a gente não tem nenhuma definição ainda em relação ao plano B, prazo de resgate, essa coisa toda. O sindicato, né, as entidades representativas trazem uma proposta, o Agros tem uma outra contraproposta, isso ainda não está fechado. Com relação à questão da gestora de capital, isso, o plano de previdência do Agros é
um plano previdenciário, né, de entidade fechada de previdência complementar. Lá o FDCRED, você pode fazer previdência lá, mas é uma entidade aberta nas regras do mercado lá. Então, assim, a gente não pode confundir essas duas questões, né? Do Agros, do FDCRED gerir o capital da Previdência do Agros, né? Isso eu vejo que não é por aí o caminho para a Previdência do Agros. Uma pergunta sobre saúde do Luiz. Gostaria de saber se já foi estudado o engajamento do plano de saúde do Agros em algum plano privado de grande porte ou abrangência nacional, tal como o do Mater Dei, por exemplo. Se for feito esse estudo, qual o resultado? A gente não tem estudos de vinculação, né, do plano de saúde a outros planos, né? Nós podemos nos unir com as autogestões. O plano do Mater Dei não é uma autogestão, né? A estrutura dele eu nem conheço, né? O Mater Dei para mim é um prestador de serviço. De qualquer forma, o que a gente tem feito é discutido parcerias com outras entidades de autogestão para trabalhar alguns benefícios, como, por exemplo, atenção primária, compartilhamento de clínica de infusão, né? Que a gente consiga compartilhar custos com essas entidades para prestação de serviço. Você tem uma única clínica onde você pode atender mais de um beneficiário de autogestão diferente. Isso é um projeto que o Agros está. A gente não consegue se vincular a outros planos abertos, porque nós somos muito diferentes. Lembrando que a autogestão é diferente de medicina de grupo, de cooperativa, né? Como a Áurea falou da questão da previdência, de ter aberto e fechado, na saúde tem também a categorização. Se eu começo a vender produto, eu me associo a uma empresa que é medicina de grupo, eu vou vender produtos individualmente. Isso, eu vou perder a minha categoria de autogestão, eu vou perder a vinculação ao plano previdenciário, ao Agros, aí eu saio dessa estrutura, né, de mercado. Eu fico impedida, para você ter ideia, de vender produto para a própria Universidade Federal de Viçosa como autogestão, né? Eu teria que ir para o mercado e participar de uma licitação. Então, são estruturas diferentes, né? Então, nós temos que nos unir às estruturas iguais, e é o que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando para tratar demandas que tragam qualidade de assistência, né? E que possam compartilhar custos, né, em relação às autogestões. Nós temos mais uma pergunta, acho que com ela a gente encerra também, é do Evaristo, ele diz, foi dito que saíram 121 titulares do plano. No total do grupo familiar, são quantos? Como está a inadimplência? Inadimplência, são quantos atualmente? São 121 beneficiários e não titulares, tá? São beneficiários. Hoje nós temos 15 mil, praticamente, assim, beirando aí 15 mil beneficiários, perdemos nos últimos anos, né, um volume que parece, né, e que está aí demonstrado que o mercado também está perdendo, né, um percentual. Hoje a gente tem uma taxa de inadimplência gerando em torno de 10%, que também não é alta, tá, perante aí as outras operadoras. O que a gente tem, o que a diretoria, né, tem trabalhado sempre em relação à questão da possibilidade de negociações para tentar reter esse público, né? Grande parte do grupo que sai retorna, eu quero dizer, eu tenho até uma planilha ali, se quiserem ver, né, onde no momento que a gente apresenta e ele é cancelado, ele traz, né, quita seus débitos e traz seu grupo familiar de volta, né? Então existe aí essa saída e entrada, que também é composta, mas assim, são 121 beneficiários que perderam um plano, né, nesse ano, até agora, né, até julho de 2022. Essa foi a última pergunta. A gente tem uma consideração do Antônio Barros, ele coloca assim, entendo a preocupação do Agros em cadastrar parceiros com efetiva qualidade na prestação dos serviços, mas já ouvi reclamação de clínicas na região de Florestal que o Agros é muito burocrático e exige muito para credenciamento. Peço gentilmente que sejam estudadas formas progressivas de credenciamento. Por exemplo, um prévio cadastro e depois de uma forma mais definitiva. Isso aí já existe, o breve cadastro já existe. Em Florestal, nós temos uma única clínica, praticamente, né? A burocracia está na entrada e saída. A nossa grande dificuldade lá na Clínica Dourados é a não manutenção dos profissionais, né? Eles entram, ficam um pouco tempo e depois saem, né? E trazem uma expectativa pelos beneficiários, né, que trazem problema de gestão. Então, a nossa preocupação é a qualidade, sim. O Agros, realmente, ele é muito exigente. Por quê? Porque ele coparticipa
nessa responsabilidade da assistência, né? Então, nós temos que ter profissionais qualificados, registrados no Conselho Regional de Medicina, com capacitação registrada também, né? Nós somos um plano que exige que essas capacitações, né, suas especializações estejam registradas no Conselho, que o Agros, por exemplo, já foi autuado, já participou de uma ação judicial onde ele foi envolvido por um problema de prestação de serviço do médico, né? Então, nós, como a gente coparticipa, né, a gente precisa ter cuidado com quem a gente realmente faz parceria. E o Agros realmente é bastante exigente. Estamos discutindo as regras, né, estamos validando as normas. Hoje a gente está trabalhando com processo de edital, né, de convocar, edital de processo seletivo aí para a rede também, e a gente está abrindo. Florestal é sempre prevista lá com uma possibilidade, como Pará de Minas, Mateus Leme, né, para poder ampliar, fortalecer a rede. A dificuldade lá realmente é um número pequeno de beneficiários que não atrai muitos prestadores, né, e a entrada e saída de uma forma muito, né, esse turnover, né, da rede em algumas clínicas, tá? Márcia, já agradeci as pessoas aqui no chat, eu só queria registrar que a gente está com cerca de 60 pessoas ainda acompanhando online, né, um número bem alto, onde chegou a 75, mas já informei que com isso a gente encerra esse período. E a gente agradece, né, a participação Exatamente. de todos que vieram aqui presencialmente, que estão no chat, e estamos sempre abertos aí às novas demandas, né, novas questões, e nos colocamos à disposição. Isso aí, estamos sempre à disposição, agradecemos aí a participação, a paciência de todos, né? E mais informações, qualquer informação, fico aqui à disposição também para poder prestar, tá ok?